Zubeldia atende pedido da diretoria do São Paulo em reunião, rapaz. Vamos comentar aí sobre este bastidor importante aí. Vamos falar também sobre o São Paulo recebendo proposta por lateral aí, até sobre Dorival Júnior e Rames Rodrigues. Vamos trocar ideia aí, isso e várias e outras notícias do São Paulo. Você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like. Belezinha? Tranquilão? Então vambora para as notícias do São Paulo, rapaziada. Amanhã já tem São Paulo em campo e olha aí, torcida do São Paulo estará em peso apoiando mais uma partida fora de casa. O próximo desafio já é nesta quarta-feira diante do Atlético Paranaense às 9h30 da noite pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos destinados aos visitantes na Liga Arena já estão esgotados desde a última sexta-feira, como informou o Atlético Paranaense. Os ingressos à torcida de São Paulo foram vendidos por R$200, tá? E acabaram em um dia de venda, tá? Então, desde a sexta-feira, né, aí que o Atlético botou, né, e abriu, né, a carga de ingressos para a torcida visitante, o São Paulo esgotou em um dia, tá? Sexta-feira já tinha tudo vendido aí do setor visitante do São Paulo. 200 conto ingresso, meu filho. A torcida de São Paulo esgotou em um dia, né? A torcida de São Paulo realmente não é brincadeira não, já tá tudo esgotado aí. Amanhã tem esse jogo aí importante e dificílimo, né? Lembrando que é confronto direto, né? São Paulo é o sexto, o Atlético tá em quinto com um ponto a mais que São Paulo. Então é confronto direto aí, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Olha só, vamos falar sobre o Luciano. O Luciano teve uma grande atuação aí no domingo, junto com todo mundo aí, né, todo o time do São Paulo. E olha só, o Luciano está prestes a passar gente importante na história são paulina. Pelo menos quando a gente fala de gols em campeonato brasileiro, tá? Ele tem 47 gols anotados. Falta apenas um para alcançar o França, que tem 48, e 2 para alcançar o Miller, que tem 49. E o Careca com 54 gols, também próximo, tá? Então, tá aí, rapaziada, tá? O França tem 48 gols pelo Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, Miller tem 49 e o Careca 54, né? Gols no Campeonato Brasileiro, e o Luciano tá com 47, tá? Então ele tá próximo de bater, né, essa marca aí, né, desses monstros aí que jogaram pelo São Paulo. Infelizmente eu não tive a oportunidade de ver nenhum jogar, né? Nem o Miller, nem o Careca e nem o França, mas já vi highlight, alguns jogos que tem aí na internet, né, cara? Os caras eram absurdos aí, e o Luciano tá chegando o número deles aí, pelo menos quando o assunto é Campeonato Brasileiro, tá? O próprio São Paulo, né, divulgou nas redes sociais aí no domingo, né, que o Luciano tinha chegado a 100 participações diretas em gols pelo São Paulo. Ele tem aí 100 participações diretas em gols, né? São 78 gols e 22 assistências, né? Que dá 100 participações em gols em 233 jogos que ele tem pelo São Paulo. Cara, ele é muito, muito importante pro time. Aí a gente fala que ele é um problema do São Paulo, que tem que sair, que não sei o que. Tu pode não gostar dele, falar um monte de coisa, mas falar que ele é o problema do time é maluquice. Problema tu pode ter certeza que ele não é, né? Inclusive no vexame ridículo do São Paulo contra o Vasco, ele nem jogou, nem viajou, né? Ele e o Arboleda, né? Foram os dois que não viajaram aí, tá bom? Rapaziada, ontem, tá, foi dia de reapresentação na Barra Funda aí após a vitória contra o Bahia, e hoje também já tem o último dia de preparação, porque o São Paulo hoje mesmo já viaja para Curitiba aí, tá aí, ó. Após vencer 2 partidas consecutivas no Morumbi contra Criciúma e Bahia, o São Paulo se prepara para visitar o Atlético Paranaense na Liga Arena em Curitiba pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Na segunda-feira, ontem, na reapresentação, os jogadores com maior minutagem na partida contra o Bahia cumpriram o cronograma de recuperação com atividades na parte interna do CT da Barra Funda. O restante do elenco, com o complemento de atletas da base, fizeram um trabalho tático orientado pelo técnico Luiz Zubeldia. O argentino e seus auxiliares separaram 2 equipes de 11 jogadores e comandaram um coletivo, usando toda a extensão do gramado. Zubeldia será uma das novidades da equipe no meio de semana. Ele volta a dirigir o time à beira do campo após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos e ser representado pelo auxiliar Max Cuberas, né?
Por outro lado, o atacante Luciano cumprirá a suspensão pelo terceiro cartão amarelo. São Paulo volta a treinar na manhã desta terça-feira na Barra Funda, quando serão definidos os jogadores que viajarão no período da tarde em voo fretado para a capital paranaense, né? Assim, cara, é ruim quando tem só 2 dias aí, né, de um jogo pro outro, porque, cara, o dia seguinte do jogo, que no caso foi ontem, é só para recuperar jogador, e no segundo dia, muitas vezes também, os jogadores que jogaram o jogo anterior, no caso foi contra o Bahia, nem conseguem treinar, treino tático no campo, aí porque muitas vezes os jogadores nem conseguem se recuperar ainda do jogo. Isso aconteceu em sequência de jogos que o São Paulo teve, aí naquela sequência que o São Paulo teve ruim, né, que foi 4 jogos sem vencer, o São Paulo ficou um período ali, irmão, muito grande sem treinar, né, só de recuperar jogador aí, porque o período de treino, de preparação, né, de um jogo pro outro, era muito pequeno, né. Óbvio que isso não é desculpa, mas evidentemente que ter tempo para treinar é bom, tá? Aí, né, o blog do São Paulo trouxe aqui uma observação. O clima foi alegre, descontraído. O grupo todo animado e feliz. Zubeldia afirmando estar com saudades do banco de reservas. O Rafinha cada vez mais perto do retorno e a confiança de quem pode subir mais degraus no campeonato brasileiro. Evidentemente, né, o time fez um grande jogo contra o Bahia, já tinha vindo de uma vitória contra o Criciúma na quinta-feira e uma grande vitória contra o Bahia, evidentemente dá aquela apaziguada, né, cara? Volta aquela confiança, né? Todo mundo aí mais alegre, evidentemente, como tá a torcida de São Paulo depois da excelente e maravilhosa vitória contra o time do Bahia, beleza? E meu parceiro, o negócio é o seguinte, tá? Hoje, tá? Tem aí Brasil e Colômbia, tem Dorival Júnior versus Rames Rodrigues. Ontem o Dorival deu uma entrevista coletiva, né, que sempre dá aí antes dos jogos, e evidentemente que perguntaram sobre o Rames, né, que vai enfrentar o Brasil amanhã, né, que o Dorival é o técnico, e os dois estavam no São Paulo até pouco tempo, e evidentemente que não tinha como fugir, né, dessa pergunta aí, tá bom? Tem 2 pontos aqui que o Dorival falou sobre o Rames, ó, abre aspas. É muito interessante, porque pontua-se que determinados jogadores não fazem o mesmo em clubes, outros não alcançam desempenhos em seleções. Então com o Rames acontece ao contrário, ele se sente muito bem e totalmente integrado a um grupo que o respeita, que o abraça, e o que faz com que ele se torne ainda mais importante para uma seleção que vem fazendo aí uma trajetória muito interessante, fecha aspas. O Rames é essa questão, muita gente fala, pô, nos clubes ele não consegue jogar o que ele joga na seleção, que não sei o quê. E esse ponto que o Dorival também é importante. Tem jogador que não consegue jogar na seleção, só joga bem em clube. E tem um cara que é contrário, né, que não vai muito bem nos clubes, não consegue ter regularidade, e na seleção o cara vai bem pra cacete, né. E o Rames é isso, cara, apesar que, como eu falei, né, a questão não é, pô, o cara joga bem na Colômbia e não joga bem nos clubes, por quê? Porque ele não quer. É simples, porque ele não quer. Se você olhar a postura, o jeito que ele entra em campo, não joga nos clubes. No São Paulo, por exemplo, que é o clube que ele tá, né, que ele é jogador do São Paulo, no que ele tem contrato, é só olhar o jeito que ele entra em campo pelo São Paulo e ver o jeito que ele entra pela Colômbia. Ele se mobiliza, tá? Ele tem vontade de jogar lá, mas não tem vontade de jogar no São Paulo, né? No Al Rayyan também não teve vontade de jogar, no Olympiacos não teve vontade de jogar, no Everton também começou bem também lá depois, né? Foi se afundando lá também. Ele não tem foco, vontade, né, cara? Tesão de jogar nos clubes aí, principalmente nos últimos anos dele. Ele só tem vontade e mobilização e se importa com a seleção. E fazer o quê, né? É complicado aí. Pra vocês terem ideia, olha só. Olha que loucura isso aqui. Isso aqui é um negócio inacreditável. Nos últimos 8 meses, tá? Presta atenção nisso aqui. Nos últimos 8 meses, o Rames Rodrigues jogou menos de 10 jogos com a camisa do São Paulo. Nesse período de 8 meses que ele jogou menos de 10 jogos, ele com a camisa da Colômbia deu assistência contra o Brasil, assistência e gol contra o Uruguai, melhor em campo no jogo contra o Equador e 2 assistências contra a seleção do Paraguai e uma assistência, né, contra a seleção da Costa Rica, que foi o último jogo que ele jogou, né? Isso foi tudo que o Rames fez pela seleção da Colômbia, assistência, gol, prêmio de melhor em campo, nos últimos 8 meses em que ele jogou menos de 10 jogos pelo São Paulo, né? Enfim, complicada essa situação aí. E a passagem do Rames pelo São Paulo é só mais um clube nos últimos anos que ele não fez questão de jogar, né? Onde a gente fala, pô, o Rames treina no São Paulo para se preparar para a seleção. Isso é um fato, infelizmente é isso que acontece aí, lamentavelmente, né? Porque é um cara assim, tecnicamente, como eu já falei, né? Tecnicamente ele é brilhante, espetacular, ele é elegante, ele é
Tecnicamente ele é espetacular, cara. Mas, enfim, ele não tem esse foco de jogar no clube, o que ele joga na seleção, né? Realmente é uma pena muito grande isso aí, né? Fazer o quê? Cada um é cada um. E agora, né? Que ele tá jogando bem lá, um dos destaques da Copa América. Aí, né? Teve dois jogos ele deu 3 assistências aí, jogou muito bem. Foi eleito o melhor em campo no último jogo. E agora, cara, torcer pra chegar a proposta pra ele. Tenho dúvida se vai chegar, mesmo ele jogando bem a Copa América, porque ele já tem um histórico aí de que já joga na seleção, né? Então vamos ver se vai chegar a proposta pra ele aí ou não, certo, meu querido? Vamos avançando agora? Bom, vamos falar agora sobre o Zubeldia, tá? E sobre a reunião, né, que teve aí na semana passada, né, que foi antes dos 2 jogos aí que o São Paulo teve, né, contra Criciúma e Bahia. Informação, tá, do UOL, rapaziada, olha só. Zubeldia atende diretoria. A conversa séria da segunda-feira passada no centro de treinamento da Barra Funda indicou que a direção São Paulina compreendia a necessidade de ajudar Luiz Zubeldia a entender as particularidades do campeonato e do calendário brasileiro. Neste momento da temporada, não vale poupar jogadores. É preciso correr risco de lesões, sem escolher jogos. Força máxima sempre, para somar o maior número de pontos antes de começarem os mata-matas, quando aí sim será necessário descansar no Campeonato Brasileiro, tá? O Zubeldia atendeu, repetiu a formação da vitória contra o Criciúma, né, e repetiu a mesma escalação, né, do jogo contra o Criciúma, ele repetiu contra o Bahia aí, né? E ele demorou, né, para fazer alterações nos 2 jogos, né, tanto contra o Bahia, tanto contra o time do Criciúma aí na quinta-feira passada, tá bom? Teve uma reunião, né, discutiram várias situações aí. O São Paulo entende que o Zubeldia, né, por ele ser argentino, né, tá chegando agora tem pouco tempo, ele tem algumas dificuldades que é natural por ser estrangeiro aí. O São Paulo viu que, cara, que assim, ele tava ali em muitos jogos, né, tinha um jogador que um não jogava, que o outro não viajava, 2 não viajavam aqui. No contra o Cuiabá, por exemplo, o São Paulo perdeu. Ele poupou não, né? Acho que não é poupar. Os caras vinham de sequência e por meio de lesão, ele tirou naquele jogo contra o Cuiabá. Luiz Gustavo, Nestor e Lucas perdeu, né? Contra o Vasco, Arboleda e Luciano não viajou, né? Tomou aqueles 4 lá. Então, teve essa reunião, cara. Ele falou, e o São Paulo falou pra ele, conversou com ele, ó. Momento da temporada, tem que correr risco de lesão, tá? Porque você tem o Campeonato Brasileiro. Quando chegar o mata-mata, aí sim você vai poupar no Campeonato Brasileiro, porque não tem como você jogar com o mesmo time, irmão. Domingo, quarto. E evidentemente que as Copas vão ser prioridade do São Paulo. Então teve essa conversa aí pra explicar, né, pro Zubeldia que agora não é hora de poupar, irmão. É força máxima, o melhor que tiver todo jogo. Aí, o momento de poupar ou de descansar jogadores vai ser em agosto, né, quando começa aí, volta as 2 Copas, né, tanto Libertadores quanto Copa do Brasil. E é isso, cara. Agora que só tem Campeonato Brasileiro, tem que ir com força total, com foco total no Campeonato Brasileiro. Aí você pode perder muitos pontos bobos que não podia perder. Contra o Cuiabá foi 3 pontos, que é bizarro perder aqueles pontos. Tomou 4 do Vasco, então foi uns negócios assim bizarro, né? E teve essa mudança aí de rota, né? Aí em questão de estratégia de jogo, né? Em vez de ficar poupando o jogador todo jogo, vai ter que pôr força máxima sempre, vai ter que aí correr risco de lesão, né? Então que também, além de não poupar nos últimos 2 jogos, ter botado no mesmo time, ele também demorou para fazer as substituições aí, né? Enfim, quero ver como vai ser amanhã contra o Atlético, porque, olha, só teve 2 dias de recuperação e o mesmo time já jogou 2 jogos seguidos, Criciúma e Bahia, né? Acho que amanhã ele vai fazer mudança aí no time do São Paulo. Além da óbvio que já vai ser, né, um jogador do lugar do Luciano, porque ele tá suspenso, tá bom? Mas enfim, vamos avançando agora, rapaziada. Olha só, informação aí do jornalista Valentim Furlan, tá? O São Paulo recebeu nos últimos dias uma proposta oficial do Southampton pelo lateral esquerdo Wellington, tá? Além do Wellington, o clube inglês também fez uma consulta ao Charlie Taylor, tá? Jogador aí, né, que é ex-Burnley, né? São 2 laterais aí, né? Eles estão em busca de um lateral esquerdo, né? Tem esse Charlie Taylor aí, né, ex-jogador do Burnley, e também o Wellington, que são os 2 laterais esquerdos que eles estão interessados, né? Segundo o Valentim Furlan, o Southampton fez proposta ao São Paulo nos últimos dias pelo Wellington, né? Lembrando que a partir do dia de ontem, né, segunda-feira, dia 1º de julho, né, o Wellington já pode assinar um pré-contrato, né, com qualquer coisa que ele quiser. Ele assina um pré-contrato já agora, né, e no final do ano, quando acabar o contrato dele com o São Paulo, ele vai jogar nesse clube aí, né? Enfim, cara, já o próprio Valentim Furlan tinha trago a informação também de que o Torino também tinha feito uma proposta
No caso, o Torino foi proposta ao Wellington, né? Segundo o Laurent Fulham, o Southampton fez ao São Paulo, né? Provavelmente ele fez uma proposta para o São Paulo para conseguir a liberação agora no meio do ano, né? Apesar que o Belmonte e o Casares já deixaram claro, independente dele renovar ou não, ele vai cumprir o contrato dele até o final do ano e o São Paulo não vai liberar. E eu também acho que o São Paulo não vai aceitar porque tá em busca de um lateral, que é o Alexandre, é um negócio difícil, mas acho que dificilmente o São Paulo vai aceitar uma proposta pro Wellington, a não ser que seja uma proposta grande e o São Paulo fala, não consigo renovar e a proposta é grande, tem que aceitar, aí sim. Mas acho que não vai acontecer de chegar nenhuma proposta grande pra ele, porque o contrato ele tá acabando, não faz nem sentido isso aí. Certo, meu querido? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.